Identidade de gênero e orientação sexual, vivência da sexualidade prazerosa e segura, medidas de proteção contra abusos e violências, cidadania e direitos sexuais, reprodutivos e civis, conflitos familiares e religiosos, automutilação e ideação suicida, manejo de culpas introjetadas e da baixa autoestima. Como lidar com todos esses problemas entre o público adolescente? Esse é um dos trabalhos do Adolescentro de Brasília, o único serviço de saúde do DF que acompanha jovens em processo de transexualização. Para falar mais sobre o assunto, o Dr. Luiz Fernando Marques. Olá, seja bem-vindo. Bom dia, bem, obrigado. Doutor, você poderia falar um pouco mais sobre esse trabalho específico que é desenvolvido no Adolescentro? O Adolescentro é um serviço especializado, especializado em atendimento a adolescentes, de 12 a 18 anos. E dentre um dos trabalhos que acontece lá, nós, por necessidade do serviço, chegou uma hora que se precisou dar maior ênfase na questão da sexualidade, e, sobretudo, da sexualidade LGBT. Meninos, meninas que estão com uma certa confusão, ou já estão com clareza de qual é a sua sexualidade, e às vezes até a identidade de gênero. Então se criou um grupo há 1 ano e meio, um grupo específico que chama Grupo da Diversidade. Nesse Grupo da Diversidade, vieram adolescentes que já estão atendidos no serviço ou que foram enviados por outras instituições, colegas ou espontaneamente, para que se pudesse trabalhar essas questões relacionadas à questão de sexualidades, identidade de gênero. Então, a partir dali, ficou muito claro, se cria um ambiente de confiança, se cria um ambiente que as pessoas estão entre pares, somos três profissionais que coordenamos esse grupo, e se consegue trabalhar, consegue se evidenciar algumas das dificuldades que se tem. Então, hoje nós já atendemos cerca de 55 adolescentes que estão nessa condição, e a gente atende, sob o ponto de vista biopsicossocial, a 15 adolescentes que estão em processo de transição de gênero. Esses adolescentes, quando chegam ao Adolescentro, eles já sabem, eles já têm consciência de que estão nesse processo? Não, eles chegam geralmente porque eles estão num processo depressivo, ou estão com um processo de dificuldade na escola, tem algum tipo de exclusão. Então, quando eles são colocados neste grupo, eles são convidados a entrar neste grupo, este grupo traz esse discernimento, esta conversa que possibilita que as pessoas se deem conta de que aquilo que ela está vivendo, em primeiro lugar, não estão sozinhos. Tem outros jovens que estão na mesma condição. Então, se sentem num lugar mais acolhido e se consegue, a partir daí, trabalhar mais essas questões. A gente discute filmes, a gente discute temas, músicas que estão saindo, então, a partir daí se consegue trabalhar. Então, num ambiente de segurança, de confiança, as pessoas são acolhidas e aí a gente consegue desenvolver as suas dificuldades. E a família, ela participa desse projeto? Este participa, quando as adolescentes identificam, ou a gente identifica que uma das dificuldades maiores está em torno da família, quando existem crenças religiosas muito arraigadas, quando as pessoas têm um estranhamento muito grande com aquilo que eles não conhecem, a gente tem a possibilidade de chamar as pessoas, chamar o pai, a mãe, uma tia, e fazer um atendimento, porque a gente identifica que essas pessoas também estão em sofrimento. Então, quando um adolescente ou uma adolescente está em transição de gênero, a gente vê que a família também precisa transitar. E isso não é uma coisa fácil. Você imagina, muitas das vezes, aquela mãe, aquele pai, aquela tia, aquele avô, que nasceu aquela menina tão bonitinha, que já tem planos, A nossa sociedade é completamente heteronormativa, já tem planos para a vida dessa pessoa, e quando vê, esses planos não estão acontecendo exatamente da maneira com que a pessoa imaginou. Então, você precisa trabalhar com essa família, quem é essa nova pessoa que está surgindo. E é interessante, Ana, que muitas das vezes, num processo desse acolhimento, é um grupo terapêutico,
a abordagem é terapêutica, muitas vezes você precisa sepultar, né? Você precisa fazer um luto daquela menina que não é mais menina para dar chance de nascer um menino. Isso é feito em consultas, né, por uma equipe multidisciplinar. Nossa, muito legal. Muito interessante, E vocês né? têm também uma parte, assim, que vocês chamam de a parte biopsicossocial. O bio se refere mais às especialidades médicas, né? O psicossocial, então, são aquelas coisas relacionadas ao que a psicologia pode aportar, o serviço social também é extremamente importante. Então, a gente não está vendo uma pessoa que está com hormônios baixos apenas, a gente vê onde é que está esse hormônio, o que significa na vida de um menino, né, que não se identifica como um menino e que tem o desejo de que cresçam seios. Esses seios não vão nascer assim, você precisaria doutor, ter uma intervenção. essa necessidade, esse desejo, ele se manifesta logo no início do acolhimento, ou essa criança passa por um processo primeiro de conscientização a respeito do que está acontecendo com ela, e aí só então ela desenvolve... Tem processos e processos, Ana, né? Tem meninos, meninas que chegam lá, já o seu processo está mais adiantado, né? São pessoas que já passaram por, né, em outras situações. Tem outros que se descobrem ali, né? Se descobrem no serviço, que a partir das discussões, das reflexões, dos filmes que estão sendo vistos, do que um colega disse, né, do que foi escutado, ali é que ele começa a se dar conta que, não, mas então isso que eu estou vivendo tem um nome, né? E começa então a estudar, a gente trabalha nessa perspectiva. Então tem casos de pessoas que chegaram ali e só tinham um sofrimento, uma desconformidade com a sua sexualidade, com o seu gênero, e a partir dali começa a se apropriar, começa a perceber o que está acontecendo e começa a ter momentos de mais paz, de mais tranquilidade, para saber que pelo menos não estão sozinhos e que não são as únicas pessoas do mundo que estão vivendo essa situação. Ok, e isso, ao que parece, é muito importante. Vocês têm lá um programa de atenção adolescentes com vivência de violência sexual, inclusive, né? Sim. A violência sexual e a violência de modo geral, psicológica também, é muito frequente nesse público? É muito frequente, é maior, acredito que seja maior, inclusive, do que o que se verifica em outras adolescentes, digamos assim, heterossexuais, né? Então, é muito importante. Então, uma das questões que sempre a gente tem que aflorar é quanto que aquele sofrimento, né? A pessoa está em sofrimento, está em depressão, não é pelo fato desta pessoa ser gay, ser lésbica, ser fluido, nem por ter uma identidade, mas porque na história da vida dessa pessoa já se verificaram, muitas das vezes, abuso, inclusive físico, né, psicológico, em 100% dos casos, né? Então, a gente tem que tratar isso, porque o sofrimento, a depressão é a questão mais, digamos assim, emergencial. A gente tem que tratar isso para depois conseguir acessar quais são as outras questões que estão por trás. Que um menino, uma menina que não consegue sair do quarto, que não consegue ir à escola, essa pessoa, ela precisa, em primeiro lugar, se alimentar. Ela precisa, em primeiro lugar, entrar no convívio familiar, no convívio comunitário, no convívio escolar, para então a gente conseguir ver as outras coisas. Então, a gente tem prioridades. E como a escola tem se comportado dentro desse contexto, doutor? Ela tem sido inclusiva, a postura tem sido de acolhimento, ou esse público continua sofrendo bastante na escola? De novo, há escolas e há escolas, né? A gente tem de tudo, escolas públicas, né, que a gente tem que a pessoa chega lá e quer trocar um nome, quer colocar um nome social, como a gente chama, e recebe sem problema. As outras começam a colocar barreiras, né, barreiras que são administrativas ou que são de outras formas, que na realidade o que a gente consegue perceber é que existe uma transfobia, uma LGBTfobia institucional, não só na escola, nos serviços de saúde, nos serviços de um modo geral. Agora tem variação, tem escolas que são muito amigáveis, né, que conseguem promover essa inclusão, né, que inclusive essas pessoas passam a ter um papel muito protagonista, no sentido que começam a explicar o que está acontecendo. Aí você pode chamar os pais, você pode chamar outras lideranças, né, comunitárias, para que isso se dê de forma mais inclusiva e humana.
Isso pode ser feito também em redes, né? Uhum. Isso vem sendo feito em redes Sim, também em algumas escolas. Em redes de escolas também existem dispositivos dispositivos do serviço social. O CREAS da Diversidade é um lugar que acolhe estas pessoas que estão, né, em sofrimento, estão sofrendo ações de intolerância, né, os seus direitos não estão assegurados. Então, nós estamos trabalhando no fortalecimento dessa rede, que uma pessoa que chegue num local, mas ela precisa ser atendida em outro local, que a gente tem essa horizontalidade, né, que permite uma atenção mais qualificada e imediata. E o adolescente, ele sai com consciência dos direitos que ele tem na sociedade? De novo, né, é a adolescência. Entendo. É a adolescência. Então, existem tempos de cada um, né? Na realidade, uma das questões que a gente trabalha neste grupo da diversidade e trabalha também com os adolescentes, as adolescentes em processo de transição, as pessoas saberem que isso não é uma doença, ok? Isso não é uma doença, que a pessoa tem os mesmos direitos, só que esta conquista leva mais tempo. Agora mesmo, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, agora nos próximos dias, está inaugurando o ambulatório de atendimento às pessoas travestis e transexuais, que é um desejo, né, uma reivindicação de muitos anos, né, da comunidade. Então, essa conquista, a partir dela se consegue ampliar mais, né, a discussão e, sobretudo, você ter um atendimento especializado, né, que permita que essas pessoas sejam atendidas nas suas necessidades. É um avanço, sem dúvida. Agora, doutor, o senhor citou aí uma questão que está relacionada, depois que esse jovem se descobre dessa maneira, passa por todo esse processo de autoaceitação, vem a questão da orientação sexual, que o senhor frisou que é orientação, não é opção sexual. Como é que ele lida com isso? O Ministério da Saúde, em 2011, revela que 8,7% dos jovens de 15 a 24 anos já se referiram ao fato de terem participado de relações sexuais com indivíduos do mesmo sexo. É uma coisa que ela está sendo naturalizada na nossa sociedade? Como é que as pessoas estão vendo? Isso depende, né, de onde a gente está, se é mais ainda há urbano, variações. Né, dá variação. Mas, de qualquer forma, né, as pessoas jovens na adolescência é muito mais livre do que fomos na época das nossas adolescências. Então, o próprio experimento sexual, você ficar com alguém do mesmo sexo, não necessariamente em relação, mas você se permitir ter carinho, você conseguir ter afeto, beijar, uma coisa que está acontecendo de forma muito mais natural. Isso não necessariamente significa que a pessoa tenha uma orientação homossexual. Então, você pergunta da questão da orientação sexual e opção sexual. A orientação sexual é aquilo que a pessoa sente que ela é atraída majoritariamente. Então, se eu me sinto atraído por uma pessoa do mesmo sexo, eu tenho um afeto, se o meu gostar, isso não tem nem a ver ainda com a prática sexual. Se o meu gostar, se o meu olhar é por uma pessoa do mesmo sexo, então eu tenho uma orientação homossexual. Agora, se eu vou exercer isto, se eu estiver num ambiente que seja propício a isso, que eu não tenha que sofrer violência, que eu não seja segregado, então eu posso expressar a minha orientação sexual. Então eu consigo dizer que opção sexual é aquilo, né, que se a pessoa vai sair do armário, não vai se revelar, ou não, ninguém tem obrigação, né, ninguém tem obrigação de dizer eu sou hétero ou sou gay. Ok, mas o que a gente sabe, né, os estudos todos comprovam que se eu consigo viver em sociedade, em conformidade com o meu desejo, que isso não é reprimido, é uma questão muito mais saudável. E nós falamos também sobre a questão da violência, né, a violência física em relação a esse público específico. E o senhor ressaltou a perspectiva de vida de um jovem, assim, infelizmente no Brasil hoje, né? Isso é uma coisa que pode mudar? Quais são as ações que podem vir a ser tomadas no sentido de evitar-se essa violência, né, que tem acontecido com o público jovem de modo geral, principalmente o público negro e o público LGBT, né? Quais seriam as providências que a sociedade civil poderia tomar nesse sentido? Nós estamos à procura dessa fórmula. O que a gente vê no momento atual no Brasil, que nós estamos tendo um grande retrocesso, né, na questão de direitos, infelizmente, de direitos, né? Então, a intolerância
né? A intolerância, sobretudo, eu acho que muito as religiões se utilizam, né? A intolerância como uma forma, né? Discursos de ódio. Né? Então isso é alguma coisa que legitima. Então se passa uma pessoa que eu não gosto, eu acho que essa pessoa é uma sapata, eu acho que é um viado, então eu me sinto reforçado, né? Porque eu escuto que essas pessoas são pecadoras, ou elas são criminosas, ou é que elas são desviantes, elas são doentes. Então eu sou legitimado, entre aspas, socialmente para isso. Qual é a fórmula que a gente tem? Isso que nós estamos fazendo é uma delas. A gente falar cada vez mais, né, que a sexualidade, as formas de sexualidade, a sexualidade homossexual, heterossexual, Não é importa. uma expressão da E é um grande direito. riqueza, Aham. né, a grande riqueza da expressão humana. Não tem nada de errado em relação a isso. Então, o que a gente tenta é fortalecer que as pessoas saibam que aquilo que eu estou sentindo não está errado, não é pecado, não é crime. E diz respeito única e exclusivamente àquela pessoa, né? Um Isso. direito que a pessoa tem, né? Eu acho que isso deve ser propagado também. É. Mas, doutor, o senhor falou aí das inúmeras violências e muitas outras situações, mas essas violências geram também um fator psicológico muito grave. Quais são as consequências dessa violência psicológica também nesse adolescente, o que ele sofre na escola, essa exclusão que ele sofre na sociedade? O que a gente vê é que a população LGBT, as pessoas LGBT, elas além da psicológica, elas têm índices, né? Acontece muito mais violências físicas e violências sexuais que a população em geral. Então, o que acontece, o que a gente vê é que, em função dessa situação, você vê pessoas em quadros depressivos muito graves, que precisam ser tratadas, inclusive por pessoas, né, por especialistas da psiquiatria, de ter um acompanhamento psicológico. Né? Então, a pessoa está em depressão não é por ser um menino ou uma menina trans, essa pessoa está em depressão, que muito provavelmente, e estatisticamente, a gente vê que essa pessoa foi abusada, essa pessoa foi violentada verbal e fisicamente no seu passado, que a própria família não a aceita. Então, quando, né, quer dizer, nós somos, né, o tempo todo nós precisamos, qualquer um de nós precisa Sem de dúvida. aprovação, nós precisamos que alguém nos diga que nós somos importantes. Se essa pessoa diz, você não presta, você não passa de uma sapata, você não passa de um viado, Sem né, dúvida. Então, esses são quadros que vão colocando, né, essas pessoas em situação de extrema vulnerabilidade psicológica, psiquiátrica também. E o resultado disso pode ser também o suicídio, né? São índices, Que é né? mais um fator de risco Isso, entre esse público. exatamente. Então, o que a gente vê é que as populações jovens estão cada vez se suicidando mais, né? E dentre os jovens LGBT, a curva é impressionantemente alta. Então, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos discutindo, só essa questão, esse diálogo para as pessoas que estão nos vendo, né, o que nós estamos falando é absolutamente dentro da normalidade, das possibilidades, né, que a sexualidade humana tem. Você poder exercer o seu potencial, a sua verdade, é algo extremamente saudável e cidadão. Qual a avaliação que o senhor faz das conquistas do adolescente nesse tempo em que vocês já estão aí, desde quando mesmo? Nós começamos a trabalhar, sempre se trabalhou com a questão, né, a questão da sexualidade. Essa expressão é considerada, se trata isso como ela é de verdade, algo da expressão humana. A gente tem um marco, que é este grupo da diversidade, que começou em dezembro de 2015, né, tem um ano e meio, um pouquinho mais, é que a gente conseguiu, com isso, que as pessoas se coloquem, que elas tragam seus pais, a gente consiga que, na realidade, ir até se formando lideranças, né? Pessoas que já começam, né, a trabalhar, a fazer palestras nas suas escolas, a fazer programas de televisão, a fazer, né? Porque elas se sentem empoderadas e elas têm, né, existe uma grande ignorância, né, na sociedade que é isso. Então, alguém que está falando por si e de si, então tem muito mais autoridade para isso. E a gente trabalha muito nessa perspectiva. E doutor, esse processo de empoderamento desse público, ele é difícil, ele é demorado, é possível, ele pode ser ampliado? Não, ele é possível e pode ser ampliado. O que a gente tem são forças contrárias muito fortes, né? O conservadorismo,
né, o conservadorismo, Os valores, né? Os valores, né, que a gente está tendo, a gente já, né, situações, hoje a gente vê um mundo muito polarizado, né, não só no Brasil, no mundo, muito polarizado. Se por um lado a gente já tem grandes conquistas, nós estamos com grandes grupos fundamentalistas, né, que se colocam impondo uma verdade. A pessoa pode ser o que quiser, a verdade que não existe, né? Nós estamos num mundo plural. Qual é a verdade? É a minha verdade? É a sua verdade? A verdade de quem, né? A nossa sociedade é multicultural, isso é uma conquista, né? A gente não pode retroceder em relação a isso. Sem dúvida. Então, as discussões e se colocar Temos isso... que trabalhar mais a inclusão, a né? inclusão, Esse fator que o brasileiro diz que tem, mas que precisa ser muito trabalhado ainda na prática. Na prática, exatamente. Nas escolas, nos serviços de saúde, nos serviços especializados. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui, foi muito esclarecedor e muito útil, sem dúvida. Muito obrigado a você pela oportunidade. E você não deixe de dar o seu clique, nós dependemos dele para que nós possamos ampliar a discussão sobre o nosso país.